Olá, gatinhas e gatões binários afrobeges! Bem-vindo ao Que Diabo Cetim, apresentado por esta figura enigmática que muitos acham que é um gordinho tetudo com voz de pica-sonsa. Lamento dizer, mas não tenho um órgão pênis e podem me chamar de Mo. Antes quero dar alguns recados dos nossos parceiros, o grupo Milicianjos no Discord. Peguem o link aqui na descrição ou sigam @milicianjos. E um grande abraço para o Selvagem e todos lá que administram e tomam conta dos juvenis. E também o maravilhoso agregador Red Pilados, desenvolvido pelo Astronave Sonora, centralizando o melhor conteúdo de sites de notícias, canais do YouTube, podcasts e o melhor conteúdo de direita. Você baixa pelo Google Play ou Apple Store. Pessoal, não usem aquele lixo de iTunes. Vou fazer campanha de boicote dessa porcaria, que é o único serviço que você espera 72 horas para revisão do feed, num detalhezinho de merda. Tô acompanhando com o Máfia a revisão do feed do Porão da Mamãe há dias, só observando a inércia do suporte. Fora isso, o iTunes Connect tem uma ergonomia de interface bosta. Parece que é pra te desmotivar a usar mesmo. Aliás, Apple todo mundo sabe que é pra hipster gay e menininha de cabelo rosa. Fuck you, Apple. Agora vamos ao assunto principal e a sua dose semanal de Red Pill. Deixa eu assumir a postura de apresentador foda de documentário. A radiação é mensurada em várias unidades de medida, como sieverts e Roentgen, que mede quantidades grandes de radiação, como no caso de uma usina nuclear, e Becquerel, que é do que trataremos aqui. Becquerel. Ah, caralho. Um Becquerel corresponde a uma desintegração nuclear por segundo. Na União Europeia, o limite máximo aceitável de radiação de Césio-137 nos laticínios varia entre 300 e 370 becquerels por quilograma. Para os demais alimentos, a média é de 600 becquerels por quilograma. Guardem estes números, 300 e 600 becquerels. Para quem acompanhou a primeira parte sobre Chernobyl no outro podcast, ouviu um apanhado geral sobre o panorama político e econômico do Brasil no ano da explosão da usina e como estes dois eventos se cruzam devido ao racionamento de alimentos. Houve necessidade de se importar alimentos dos Estados Unidos e Europa, e sobre isso lerei na íntegra parte de uma nota sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo em relação aos eventos daquele ano. TRF3 proíbe importação de leite com qualquer índice de contaminação radioativa. Magistrados concluíram que não há índice aceitável ao consumo humano além da radiação natural de cada alimento. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou decisão da 26ª Vara Federal em São Paulo, que proibiu a importação, venda, comercialização ou disponibilização de leite ou qualquer outro produto dele derivado e importado que contenha qualquer indício de contaminação radioativa além do natural. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo Ministério Público Federal em 1986, logo após o acidente com a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Na ocasião, o Brasil passava por uma crise de abastecimento com o Plano Cruzado, e em decorrência da carência de leite para consumo da população, o país decidiu importá-lo de diversas nações. Na ocasião, a Companhia Brasileira de Alimentos, Cobal, publicou um edital de concorrência pública no qual previa que os bens provenientes do mercado comum europeu deveriam estar acompanhados de atestado de que garantisse a inexistência de índice de contaminação radioativa e que nos portos de destino a descarga do navio poderia ser vetada. Porém, laudos do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, IRD, e de outras instituições apontaram que grande parte do carregamento de leite em pó proveniente do continente europeu após o acidente nuclear apresentava índices de contaminação radioativa. Assim, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEN, editou a Resolução 7/86, de 10 de setembro de 1986, que fixou os limites de radiação com vigência até 28 de fevereiro de 1987, de 3.700 becquerels por quilograma para Césio-134 e Césio-137 para o leite em pó, sendo que para os demais produtos o índice era de 600 becquerels por quilograma.
A sentença de primeiro grau, ao determinar a proibição, ponderou que os índices fixados por ocasião do acidente nuclear para os países europeus levaram em consideração as necessidades locais e o interesse em não perder todo o produto existente e que os critérios utilizados para a Europa não podem valer para o Brasil, país distante do local do acidente. Ponderou ainda que os direitos à vida, à integridade física e à saúde têm assento constitucional, razão pela qual, para protegê-los, não há segurança quanto aos efeitos do consumo do leite e derivados contaminados pelos elementos Césio 134 e Césio 137. Portanto, não pode o produto ser oferecido para a população, nem a título gratuito, e menos ainda, sem que ela seja informada a respeito do que está sendo consumido e dos riscos a que está sujeita. No TRF3, o desembargador federal André Navarrete salientou que o pedido final, que já tinha relevância na época, adquiriu maior importância ao longo do tempo, independentemente do evento histórico motivador da propositura da ação. Ele afirmou que, se não fosse a ação do Ministério Público e a jurisdição prestada com rapidez na concessão de liminar, o que foi importado seria consumido com consequências que a Comissão Nacional de Energia Nuclear não se preocupou em impedir ou que poderia evitar com uma atitude mais responsável. Após a publicação daquele podcast, tive conhecimento de outras ramificações do efeito do racionamento de alimentos naquele ano e que envolvem ações escusas dentro de órgãos governamentais que diretamente afetaram a saúde de muitos habitantes da cidade de Salvador, na Bahia. Apenas ressalto que eu não sou jornalista e nem fiz nenhuma pesquisa tão a fundo como eu gostaria. Tenho apenas alguns documentos publicados, sites relacionados e notícias de jornais da época que, infelizmente, não tenho como mensurar o tamanho da população afetada, podendo apenas especular. Foi graças ao depoimento de Benvolio Álvares, @Felícia de Fátima, que muito gentilmente me enviou seu relato e de como sua família foi afetada, que cheguei a esses fatos. Ouçam um depoimento a seguir. Oi, moça. Finalmente consegui, o WhatsApp tava dando um problema aqui terrível. Deixa eu lhe contar do início, assim. Eu era muito pequena na época, então eu não me lembro muito bem, né? Quem se lembra são meus irmãos, meu pai e minha mãe, né? O que eles falam, que eu tava aqui, eu tô sempre perguntando pra eles isso, porque eu tenho muita curiosidade também, e como eu não tenho lembrança da época, eles me contam o seguinte: eles não se lembram muito bem se vinha em caminhões esses leites ou se era vendido no mercado. Minha irmã, que era mais velha, bem mais velha que eu na época, fala que ele vendia em caminhões parados na rua. Quer dizer, não era um cara que abria o caminhão e vendia, né? Já minha mãe tem um pouco de dúvida sobre isso, se era o caminhão ou se era o mercado. E meu pai também, eu acho que ele falou também uma coisa que era de caminhão também. Enfim, eu sei que esse leite era vendido aqui. E assim, eles se lembram que a lata era toda em russo, não havia nenhuma palavra em português, absolutamente nada. E não tinha marca. Ele simplesmente tinha escrito leite, geralmente era leite em pó e laticínios, queijo e outros. Era basicamente isso que eles vendiam aqui. O preço era muito baixo mesmo. Eles não pareciam ser afetados pela inflação, né? Porque na época eles tinham que comprar esses laticínios e essas coisas mais baratas, porque era melhor, né? Porque os mercados estavam com crise de abastecimento e também o preço era realmente muito convidativo, né? Não havia inflação, eles sempre estavam pelo mesmo preço e era muito barato. Minha mãe tem uma leve lembrança também desses leites serem dados de caridade em instituições de caridade, que ela não se lembra muito bem quais eram, mas ela tem uma leve lembrança disso, que minha família, assim, por parte de mãe, era bem pobre, e minha família, assim, por parte de mãe, né, e a família direta, meus pais e tal, não eram tão pobres, eram classe média, assim, mas tinham muitos filhos, então precisavam comprar isso, porque senão não tinha como dar, né, alimentação para todos os filhos, eram 5 filhos mais agregados, enfim. Ela se lembra vagamente disso, de também ser dado em caridade, de minha avó ter pego em caridade esse leite, algo assim, instituição de caridade, mas só ela se lembra dessa parte, né, porque meus irmãos não eram afetados por isso.
Eu vou fazer 2 áudios, porque senão vai ficar muito grande. Enfim, então eles tomavam esse leite, comiam esse queijo, era de extrema qualidade. Isso que, assim, invocava minha irmã, né? Porque meus pais sempre foram bem ignorantes, eles não estudavam, sabe? Minha mãe só tem o ensino fundamental, meu pai também, eram bem ignorantes. Então não tinha muita noção do que estava acontecendo. Já minha irmã, que era mais velha, e meus irmãos, eles estudavam, então ouviam falar de Chernobyl, ouviam falar dessas coisas, né? Mas o que ela se lembra é que, assim, não dava na televisão isso, e a gente sabe por quê, né? Porque tanto a União Soviética não passava muitas informações sobre Chernobyl, provavelmente, né, eles também queriam, né, manter a lenda, né, da União Soviética sempre, né, maravilhosa, perfeita, e também porque talvez eles quisessem comercializar esses produtos e não queriam que o mundo soubesse, né, que esses produtos eram contaminados. Então eles não tinham nenhum interesse em divulgar aquelas informações, né? Não havia. Então ninguém sabia, mas todo mundo sabia, chamava como leite Chernobyl, porque as pessoas sabiam que esse leite vinha de Chernobyl, né? Todo mundo, as pessoas mais instruídas falavam para os pobres, não tomem esse leite, não comam esses laticínios, porque eles vinham Chernobyl. Todo mundo sabia que eles vinham da região de Pripyat, né? Ali perto da usina. Vinham também de partes da Holanda que também estavam contaminadas. Então as pessoas tinham noção disso. Mas, assim, eles sabiam que vinha Chernobyl, eles sabiam que era radioativo, todo mundo tinha essa consciência, né? As pessoas que lembram disso na época, eles tinham esse nível de instrução de saber isso. Mas não aparecia na televisão, não falava assim no rádio, não tome, não coma. Não havia essa informação, né? Sabia-se do que havia ocorrido em Chernobyl, mas não se falava que o mal que aquilo fazia. Então eles sabiam que era radioativo, brincavam chamando de Chernobyl, e as pessoas mais instruídas falavam, não comam, não tomem, mas os pobres comiam, e minha família comia, né? E meus irmãos, como eram jovens, também não tinham muito poder de fala, então eles também comiam, né? Enfim, então minha irmã se lembra que foi mais ou menos em 87, 86, 87, e se estendeu até a década de 90, né? Agora vem a segunda parte, né, do problema. Então eles tomaram esses leites, comiam esses laticínios, e de repente sumiu. Disse que depois parou-se de vender, não apareceu mais quando a inflação melhorou, quando a situação melhorou, esses produtos sumiram, né? E sabe-se, eu lendo esses artigos, que eu até soube hoje, né? Lendo esses artigos que minha mãe encontrou, foi proibido, né? O leite Chernobyl, foi proibido os laticínios. Então, após a proibição, parece que a proibição aconteceu em 86, mesmo assim eles continuaram vendendo, né? Mesmo assim, esses produtos continuaram chegando aqui. Eu vi relatos de pessoas sobre a Xenobif, né? Que era a carne, mas minha família não lembra da carne, lembra do leite e dos derivados. Então, eles sabiam que era Chernobyl, eles não havia nome nas latas, só havia tudo em russo, ninguém entendia nada, mas vinha com um selo grande assim, em português, escrito leite em pó, escrito, sabe, essas coisas, mas não sabia a marca. Todo mundo sabia que era Chernobyl, as pessoas sabiam que era, mas compravam porque não tinha condição, né? Então todo mundo tomou isso. O que aconteceu? Pouco tempo depois, né, isso começou, né, eles começaram a tomar 86, 87 mais ou menos, logo depois minha mãe apareceu com câncer de mama. Né, e inexplicável porque não havia histórico de câncer de mama na família, né, geralmente essas coisas são genéticas, não havia, e a parte da parte da família de minha mãe também, meus avós, todos tiveram câncer, todos os filhos da minha avó tiveram câncer, minha avó teve câncer, né, então minha mãe lembra deles tomando também esse leite Chernobyl, então provavelmente foi por isso, né, também por causa disso. Além disso, de minha mãe ter tido câncer, meu pai também desenvolveu um problema no pâncreas, uma doença no pâncreas misteriosa, que os médicos não sabem explicar muito bem, que é como se fosse um câncer, uma complicação. E, assim, meu pai também desenvolveu problemas cardíacos, que também está associado, né? A radiação pode dar problema cardíaco, cardiovascular e tal. Então, meu pai e minha mãe ficaram bem doentes, assim. E também, com o tempo, os filhos começaram a desenvolver também, né? Então, o que aconteceu, né? Minha mãe teve 5 filhos, todos tomaram leite Chernobyl. Meus pais logo depois tiveram problemas, né, no pâncreas, problemas cardiovasculares. Minha mãe teve também câncer de mama e os filhos todos desenvolveram doenças autoimunes. Assim, eu tenho uma doença chamada doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do sistema digestivo e não se sabe a causa dessa doença, né? Ela é uma doença de imunidade, tipo, a minha imunidade, meu sistema de imunidade, ele é completamente louco, desregulado, mas não se sabe por que ele é assim. Né? Não, os médicos não entendem porque meu sistema de imunidade é tão maluco, né? Desregulado. Minha irmã também tem doença de Crohn, também a mesma doença, mesmos motivos, né? O sistema imunológico muito louco, causa vários problemas na gente, várias inflamações. Eu quase morri, tirei intestino grosso por causa disso todo. Fiz 5 cirurgias, minha irmã fez uma cirurgia também, a gente tem que tomar medicação pro resto da vida. Meu outro irmão também tem doença de Crohn, também a imunidade também é cagada dele, também toda lenhada. E além também, eu, minha irmã e meu irmão com doença de Crohn também com imunidade lascada. Tem também outra irmã minha que ela tem uma doença chamada púrpura, adivinhe, também de sistema imunológico.
também ela é ocasionada por como que chama? O sistema imunológico desregulado também. Além disso, meu outro irmão, também são 5 irmãos, meu outro irmão também, quando era jovem, desenvolveu um problema de imunidade também, mas por algum motivo se regulou sozinho. Além disso, né, meus irmãos também têm outros problemas. Minha irmã, além de doença de Crohn, ela tem também outro problema no útero também, que também é de imunidade. Então, todo mundo todos os filhos, os 5 filhos tiveram problema de imunidade, né? E nenhum médico consegue explicar por quê. Como na família 5 filhos têm problema de imunidade, né? Tem doenças relativas à imunidade, né? A problemas de imunidade. Não existe isso. Não existe isso em lugar nenhum. Não pode ser uma coisa genética, não pode ser. Não há explicação, né? Eles vivem estudando a gente aqui por causa disso. E aí foi que eu comecei a pesquisar. Disse, por que a gente teve esses problemas todos, né? E aí a gente começou a pesquisar e tal. E aí eu vi que uma das causas, uma das doenças que a radioatividade causa nas pessoas é exatamente mexer com o sistema imunológico, de fazer as pessoas terem doenças imunológicas. Então, realmente é uma explicação para o que a gente desenvolveu, né? Porque, né, a gente teve todos esses problemas e surgiram já na juventude, muito novo. Minha irmã também tem um problema no joelho também, uma deformação no joelho, tipo, várias coisas estranhas, sabe? Que nenhum médico consegue explicar pra gente por que aconteceu isso. Porque todos os 5 filhos tiveram problema de imunidade. E além disso, né, os netos também, um já tá com alguns problemas também de imunidade e um desenvolveu autismo também. E aí a gente também questiona, né, se também poderia ser já a longo prazo, né? É algum problema de já passando para outras gerações, que a radioatividade é assim, né? Ela afeta o DNA da pessoa e vai passando para as outras gerações, né? Demora, sei lá, não sei quantas gerações para poder sumir os problemas. Eu só queria ressaltar esse trecho, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear editou resolução em 10 de setembro de 86, com vigência até 28 de fevereiro de 87, que fixando os limites de radiação de 3.700 becquerels para Césio 137 para o leite em pó, sendo que para os demais produtos o índice continuaria de 600 becquerels por quilograma. Então nós temos uma alteração de 600 para 3.700, que duraria até dia 28 de fevereiro. E essa alteração foi feita dia 10 de setembro. Só que, pegando o jornal aqui, Jornal do Brasil, de quarta-feira, 11 de junho de 86, consta aqui uma nota aqui pequenininha, aparece o seguinte: a partir de hoje, as usinas de leite do Rio de Janeiro voltam a receber leite em pó do estoque do governo liberado pela Cobal. A SPAM e a CCPL receberão cada uma 200 toneladas de leite para ser reidratado e 44 toneladas de manteiga, que deverão estar no varejo já na quinta-feira. A cada segunda-feira, a Secretaria Especial de Abastecimento e Preços, SEAP, autoriza a liberação de estoques através da Cobal. Dessa vez, o Telex acabou chegando a Cobal somente na manhã da terça-feira. O atraso chegou a assustar as usinas, que advertiram que se o leite não chegasse até hoje, não haveria como abastecer a população já na quinta-feira. Até ontem haviam chegado 21.500 toneladas de leite em pó importado dos Estados Unidos, mas somente 6.600 toneladas foram desembarcadas e estão prontas para serem entregues às usinas. Nos próximos 45 dias, mais de 20.000 toneladas deverão chegar aos portos de Santos e do Rio de Janeiro. O Conselho Interministerial de Abastecimento, SINAB, decidiu aumentar as cotas importadas, passando de 63.000 para 85.000 toneladas até fevereiro de 87. Somente as primeiras 40.000 toneladas já estão fechadas com o governo norte-americano. O restante deverá ser adquirido do mercado comum europeu através de licitação aberta hoje. A conclusão que a gente chega depois disso tudo é que a gente tem que realmente vestir o chapéu de alumínio, encarar que essa é uma fase da história que realmente não se fala. Só se fala em regime militar e regime militar e tal, e essa época aí não se fala porra nenhuma. Mas aí vai de cada um, tirem suas conclusões, que nossos cânceres realmente são importados. Enfim, os links e demais materiais que eu usei aqui estão no endereço quediabocetinha.blogspot.com. E para não deixar de dar aquela biscoitada básica, eu criei um Apoia-se, que é o apoia.se/quediabocetinha. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, um forte abraço e lembrando a saudosa série Arquivo X, a verdade está lá fora.